Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre leitura novamente. Você já leu um livro que de repente você se sentiu impactado de uma tal forma que você ficou como se fosse degustando esse livro durante dias e dias e dias? Pois é, isso aconteceu comigo quando eu li esse livro aqui, ó. O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. Gente, pensa, já terminei de ler esse livro. E agora já estou fazendo a releitura logo em seguida. Mas agora eu estou lendo assim com muito mais calma, com muito mais paciência, porque é a primeira vez que eu li ele e fiz uma leitura normal dele, né? E agora eu estou vindo bem devagarzinho, degustando esse livro, porque tem muitos ensinamentos de uma maneira muito simples. Coisas que realmente esse título aqui, o óbvio que ignoramos, realmente esse título, ele faz muito jus ao livro. Esse título, ele foi muito assertivo. Então, enfim, esse livro é maravilhoso. Mas, eu gostaria de destacar 3 pontos aqui, que é quando eu falo aqui, ó, da regra, as 3 regras do primeiro quilômetro. Gente, quando ele fala do primeiro quilômetro, ele fala sobre aquele momento em que você precisa realmente sair da tua zona de conforto. E ele fala sobre como se fosse um foguete, tudo aquilo que você deixa para trás, porque quando o foguete ele é lançado, quase que 70, 80% do foguete ele fica, vira lixo propriamente dito. Em que sentido? Porque toda aquela estrutura que é feita para o lançamento, tudo que o foguete precisa para ter aquele impulso, ele se solta já no primeiro metro ali que ele avança, aquilo ali já vai sendo tudo solto, né? Porque ele precisa ganhar força para ele sair, para ele ganhar altitude. Então, na nossa vida, esse livro ele compara a nossa vida com esse impulso do foguete. Que nesse momento que você sai da zona de conforto, o quanto de bagagem que você precisa soltar. E que é a parte mais difícil, que é a parte mais dolorosa, a parte mais complicada de você sair. Por isso que a gente tem muita dificuldade em sair, porque você soltar essas bagagens, você soltar essas amarras é uma coisa que é uma coisa que não é muito fácil. Então ele fala sobre isso, sobre esse momento em que você precisa soltar toda essa bagagem e a partir daí você precisa viver alguns momentos. E aí ele fala sobre as 3 regras, e as 3 regras elas são maravilhosas, porque quando ele fala a primeira regra é a regra crie imunidade contra a rejeição. O que seria isso? Que quando você romper esse quilômetro, né, esse primeiro quilômetro, quanto de rejeição você vai ter ao longo do seu caminho, no sentido de que você tem certeza que você vai largar esse emprego? Ai, tem certeza que você vai sair desse casamento? Ai, tem certeza que você vai partir para essa nova vida? E se der errado? Então, assim, você vai ser rejeitado de muitas formas você vai ser rejeitado. Ah, mas você não vai ter capacidade de fazer isso sozinha. Ai, mas você depois de tanto tempo, ai, com essa idade, ai, com não sei o quê. Então, assim, quando você cria imunidade contra a rejeição, você começa a perceber quem você é. Todo esse livro, ele fala sobre essa percepção de quem você é. Esse livro, eu digo que é um livro de estudo pessoal mesmo, é um livro que você vai aprender a usar ele para você mesmo, é muito bacana isso. E a segunda regra, que é a regra muito legal. Entenda o paradoxo da apatia. E o que seria isso? Gente, é você usar aquilo que te faz se sentir mais fraco, ou seja,
o seu defeito, a sua deficiência, é você usar ela como ponto estratégico. Pois é muito bacana. E aqui ele cita algumas coisas. Ele cita como a Gisele Bündchen conseguiu usar todo o seu potencial, no sentido que as rejeições que ela recebeu nos seus primeiros anos de carreira, e foi assim de uma forma tão intensa, porque ela era uma menina de 15 anos, estava fazendo os testes para modelo, e aí os produtores, né, os avaliadores, eles olhavam para ela enquanto ela ainda estava desfilando e falavam: ah, mas o nariz dela é muito grande. Ah, mas o corpo dela ela não tem corpo de modelo. Ah, mas ela não desfila igual modelo. E ela ouvia tudo aquilo. Você veja, pensa nisso. Ela ouvia, enquanto ela estava ali desfilando para eles, ela ouvia tudo isso. E quando ela chega em casa, e isso não foi uma vez, isso foram durante 8 meses, ela foi rejeitada por agências. E pelos mesmos motivos. E pensa bem, quando ela chegou em casa, sabe o que ela fez? Ao invés dela ir chorar no canto, ao invés dela desistir, ligar para seus pais, dizer que estava desistindo, não. Ela pegou alguns livros, algumas revistas e começou a estudar sobre fotografia. Olha só. E aí, ela descobriu que ela tinha um ângulo que deixava ela mais bonita. E aí, o que aconteceu? Ela usava esse ângulo para que as fotografias fossem feitas. Olha só que interessante isso. E aí, ela usava tudo aquilo que era, de uma certa forma, uma deficiência, de uma certa forma, um defeito dela. Tudo isso se tornou a sua marca registrada. Olha só, o seu nariz, né? O seu nariz diferente, o seu andar diferente, que ela não tem um andar de modelo, porque ela anda como se fosse dançando, né? Um andar com gingado. Então, existe um tipo de modelo que se chama Gisele Bündchen, né? Que é todo um estilo diferente. Então, ela não tinha o estilo das pessoas da época. E olha só que legal. E ela conseguiu usar tudo aquilo que, de uma certa forma, seria negativa, ela conseguiu usar como diferencial, como sendo uma particularidade dela. E olha só que bacana. Isso é muito legal, gente. Por isso que eu falo, esse livro aqui, ele é simplesmente maravilhoso. E a terceira regra é aqui: evite o erro da racionalização. E o que seria isso? O que seria evitar o erro da racionalização? É que a gente tende a racionalizar todos os nossos fracassos, todas as nossas impossibilidades. E é isso que esse livro ele comenta, ele fala e ele explica. Que às vezes, muitas das vezes, nós não seguimos em frente, não tentamos mais uma vez, não damos o próximo passo, porque nós justificamos, racionalizamos o nosso fracasso. E aqui ele conta a parábola do Esopo, que é a parábola da raposa e as uvas. Então, a raposa, ela viu um pé de uva, e as uvas eram maravilhosas, eram brilhantes, e tinha um aspecto maravilhoso, e tinha um cheiro maravilhoso. E a raposa ficou surpreendentemente com vontade de comer aquelas uvas. Porém, estava muito alto as uvas, e ela não conseguia alcançar. Então, ela tentou subir na árvore, ela tentou jogar alguma coisa, ela tentou de todas as formas pegar aquela árvore ali, pegar aquelas uvas. E ela não conseguiu. Então, o que ela fez? Ela desistiu, mas ela não só desistiu. Quando ela desistiu, ela olhou para as uvas e falou: também devem estar amargas. Sabe o que isso significa? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós menosprezamos aquilo que nós não alcançamos. Pelo fato de nós não termos alcançado o sucesso, mas eu nem queria isso mesmo. Mas eu acho que eu nem seria feliz se eu tivesse aquilo. Mas isso é uma forma da gente racionalizar o nosso fracasso.
E por conta dessa racionalização, nós não tentamos novamente, nós não avançamos, nós não queremos sofrer um pouco mais, enfrentar o desafio de ir em busca daquilo que às vezes no primeiro momento ele se torna um pouco mais difícil, um pouco mais inacessível, então a gente não tenta de novo e a gente racionaliza essa incapacidade. A gente, nós é como se a gente colocasse uma explicação. A gente coloca uma explicação nessa falta de capacidade que a gente teve de tentar mais uma vez. E isso é muito interessante. E quantas vezes a gente faz isso? Seria muito interessante se nós conseguíssemos observar quantos momentos da vida a gente racionaliza para não tentar mais uma vez ou para justificar o nosso fracasso, né? Porque o fracasso ele não é sinônimo de falta de sucesso. Quando a gente desiste, realmente é o pior. Pior do que o fracasso é a desistência, porque o fracasso, quando você fracassa numa ideia, num objetivo, você pode tentar novamente. Agora, quando você desiste, aí não tem o que fazer. Você nunca vai saber se você seria realmente capaz ou não de realizar aquele projeto. Então, pessoal, eu venho super recomendar esse livro, maravilhoso, e como eu disse, é um livro para ser lido e ser observado e para ser estudado. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida é que existem livros que servem para ser lidos e existem livros que servem para ser estudados e colocado em prática. É lógico que a gente não consegue colocar 100%, mas cada livro, se cada livro a gente tirar pelo menos uma lição, o quão evoluído a gente vai ser ao longo da vida através das nossas leituras, né? Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo e já voltamos com outras indicações de livros.